A gloriosa e santa paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Amados do Senhor Jesus, hoje eu vou meditar com você numa palavra muito maravilhosa que está na Bíblia Sagrada. Está no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16 também, que fala sobre Paulo e Silas, e você vai ver a grandiosidade do poder de Deus na vida daqueles que são fiéis. Preste atenção, porque esta palavra pode falar profundamente com você. Pode ser a palavra que você esteja precisando nesse momento. Deus vai falar. E diz assim a palavra do Senhor Jesus: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Aleluias. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Aleluias. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que eu vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: Açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Aleluia. E vindo, lhes dirigiram súplicas
e, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram na casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Amados, foi uma leitura longa, mas é preciso ler a palavra toda, porque eu digo sempre a vocês que eu falo da palavra de Deus. Eu nunca falo de mim mesma. E aqui nós estamos vendo uma situação em que Paulo e Silas, em Filipos, passam por uma situação muito dramática. Eles foram presos por pregarem a palavra de Deus e por expulsarem espíritos malignos. Eles foram acorrentados no tronco dentro de uma prisão. Mas eu pergunto, Paulo e Silas blasfemaram? Reclamaram? Poxa, Senhor, por que nós estávamos pregando a tua palavra, falando do teu evangelho, fazendo o teu ide, e o Senhor permitiu que nos acontecesse isso? Pelo contrário. Paulo e Silas estavam surrados, machucados, com a costa em carne viva, deitado no chão, com os pés acorrentados, mas mesmo assim, eles louvavam e adoravam a Deus. Eles deviam estar sofrendo dores terríveis, mas nem por isso eles deixavam de adorar a Deus. Por quê? Porque eles eram servos fiéis, porque eles andavam pregando a palavra de Deus por amor, e nada do que viesse a acontecer de ruim os demoviam de seu plano, de seu projeto de pregar a palavra de Deus. Amados, quando nós andamos na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, louvando e glorificando a Deus, não importa a situação, não importa a dificuldade pela qual nós passamos, Deus está conosco. E aí está a palavra do Senhor para confirmar. Eles estavam presos, feridos, machucados, mas não abandonados. Em nenhum momento o Senhor os abandonou. E no momento em que eles cantavam, louvavam e adoravam o Senhor enviou seus anjos poderosos. E o Senhor mostrou o que Ele é capaz de fazer para com os seus fiéis. Quebraram aquelas portas, jogaram por terra, porque o Senhor diz que Ele quebra as portas de bronze, aleluias, e derruba os ferrolhos de ferro. E foi isso que o Senhor fez. O Senhor provou lá em Filipos que Ele faz isso. Quebrou as correntes de seus pés e os libertou. E o que aconteceu então? Eles foram levados àquele lugar, daquele jeito, porque aquele carcereiro e a sua família e todos aqueles presos que estavam ali com ele precisavam de salvação. Maneira estranha, não é? De levar o evangelho. Mas foi essa forma que Deus encontrou de levar Paulo e Silas lá naquela prisão para salvar aquele carcereiro, aquela família e aqueles prisioneiros. E no dia seguinte, eles foram libertos. Os próprios magistrados foram lá libertá-los, até pedir desculpa, porque eles eram cidadãos romanos. E é isso que Deus faz conosco. Quando somos fiéis a Deus, não importa o nosso problema. Pode ser difícil como for, mas Deus está sempre no comando. O que nós temos que fazer, amados, é acreditar, confiar e jamais parar de louvar e agradecer a Deus. Amém, queridos? Guarde essa palavra no seu coração. Assista esse vídeo, leia esta palavra. Está no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16 até o final do capítulo. Leia e coloque esta palavra no seu coração. Fique com Deus. Fique com a paz do Senhor Jesus.